Olá, bom dia para você que me ouve nesse momento. Meu nome é Isabel, nós estamos aqui no canal Voz que Clama e vamos ler a Bíblia junto com você. Vamos ler hoje Josué 6, 7 e 8. Aliás, não vamos ler, eu vou contar a história para você do que acontece aqui. Mas seria muito interessante se você lesse Josué 6, 7 e 8 para você entender essa história realmente. E ela começa assim. Deus disse a Josué, que daria Jericó na mão dele. E assim foi. Josué pelejou contra Jericó, e como Deus era com ele, a cidade foi derrotada e foi destruída. Era uma guerra, Então a cidade foi destruída naquele dia e somente uma família foi salva. Eu falei no vídeo anterior sobre Raabe, que foi salva nesse dia, somente a família dela. Os outros todos pereceram nas mãos de Josué e do seu exército. Mas o que eu quero contar para você hoje é que Deus tinha dito assim para Josué: a cidade será destruída, tudo que for de ouro e de prata será levado para o templo, do Senhor, e as outras coisas vocês não podem tocar em nada. Nada ficará com vocês, nada. E quando Deus diz, interessante, quando Deus diz alguma coisa, ele não volta atrás. Se ele diz para você, não faz isso, ou para mim, não faça isso, simplesmente não faça isso. E ele é um Deus de amor, mas ele é um Deus, eu acho incrível como Deus é, sabe? Eu sempre gosto de dizer, ele é ponta firme, ele fala e faz. Então, nesse dia aconteceu isso. Eles foram, destruir a cidade, pegaram o sol que era ouro, prata, como Deus tinha ordenado, para colocar no templo, e voltaram para o seu acampamento. Mas o que eles não sabiam é que Acã não quis obedecer a Deus. E sem que ninguém soubesse, ele tirou algumas coisas de Jericó. E Deus tinha dito o quê? Não peguem nada. Nada de Jericó vocês podem pegar. Era uma ordem que todos obedeceram, menos Acã. Mas quando Acã fez essa coisa errada, esse roubo, essa desobediência, ninguém soube, ele imaginou que ninguém jamais saberia. Então ele escondeu os objetos roubados na tenda dele e tudo certo. Só que aí, dali a algum tempo, eles novamente foram conquistar outra cidade, porque naquela época era assim, conquistando cidades, eram guerras, e eles foram conquistar uma outra cidade. Naquela cidade, eles foram derrotados, embora aquela cidade tivesse um exército bem menor, fosse bem inferior ao exército de Josué, eles foram derrotados. Israel foi derrotado e voltou para o arraial humilhado. Todos os soldados humilhados. E Josué se jogou em terra, perante o Senhor, se prostrou e começou a clamar a Deus, como nós fazemos. Se você for ler, foi exatamente isso que Josué fez. Ó Senhor, o que aconteceu conosco? O Senhor se esqueceu da gente, o Senhor nos fez passar o deserto para acabar com a gente aqui. O que está acontecendo comigo? E Josué lamuriava na presença do Senhor. Chorava, como a gente costuma dizer, se descabelava na presença do Senhor. Mas o Senhor, ele é incrível. Ele esperou Josué falar, chorar, lamuriar, descabelar e respondeu assim, dessa maneira: por que você está prostrado aí no chão? Levanta-te, Israel pecou. Por isso, não puderam subjugar essa cidade agora. Por isso houve derrota, porque há pecado no meio de Israel. E Josué não sabia, ninguém sabia do pecado. Mas, com Deus no comando, eles descobriram ali, não vou explicar para você o que aconteceu, mas enfim, quando você ler, você vai entender. Eles descobriram no meio daquela multidão que Acã tinha cometido o pecado e tinha roubado coisas que não deveria ter roubado de Jericó e escondido debaixo da sua tenda. Então Deus ordenou que, para que aquela transgressão, aquele pecado, aquela maldição saísse de cima do povo de Israel, Acã teria que ser morto, Acã e tudo que ele possuía. E assim foi feito. E você pode pensar assim, mas que loucura é essa?
Mas quando você vai ler a Bíblia, em tudo que acontecia naquela época, você pode entender a ação de Deus. Quando ele disse assim, destrua a todos, porque o pecado estava sobre aquela família. A transgressão, a maldição estava sobre aquela família e ia acarretar maldição sobre todo o povo de Israel, como acarretou quando eles foram lutar, né, em seguida e foram derrotados. Então, o que eu aprendo nessa lição, nessa história aqui? Foi apenas Acã quem cometeu o erro, mas a família dele toda pagou o erro. Então, muitas vezes, eu estou na presença do Senhor, chorando, me lamuriando, me descabelando, como a gente diz, arrancando os cabelos e dizendo assim, o que está acontecendo comigo? O Senhor não está me vendo? Por que me sobreveio todas essas coisas? E aí a gente chora, a gente fica contristado, aquele rosto triste, não é assim? Mas, na maioria das vezes, se nós formos parar e olhar o que nós fizemos, nós vamos descobrir coisas na nossa vida, no nosso passado, que estão nos trazendo aquilo que está acontecendo naquele dia. Que justamente aquilo que está acontecendo naquela situação vai me remeter a um passado. Vou dar um exemplo para você. Nós temos no Brasil o mensalão e muitas pessoas sendo presas, né? Muitas coisas vindo à tona, descobertas, não é assim? E a gente acha bom que isso aconteça, né? Que nosso país seja passado a limpo, mas você entenda uma coisa, todas as pessoas que agiram errado com a nossa nação, que tinham poder sobre a nossa nação, e se aproveitaram desse poder e agiram errado, hoje, o que está acontecendo com elas, na verdade, não tem nada a ver com hoje. É tudo a ver com ontem. Então, nenhuma dessas pessoas pode se ajoelhar diante de Deus, se jogar no chão, como Josué, e dizer assim, por que me sobreveio toda essa coisa? Por que eu estou passando por isso? Porque eles sabem o que fizeram no passado, e dessa maneira é comigo e com você. Se eu for olhar para a minha vida, eu sei muito bem o que eu fiz no passado. Eu sei muito bem o que eu fiz ontem. É como se eu comesse demais. Eu comi demais ontem e estou passando mal hoje. E aí eu vou chorar e dizer assim, o que está acontecendo comigo? Não está acontecendo nada. Você comeu demais ontem, está passando mal hoje. É simples. Nós muitas vezes complicamos as coisas na nossa vida porque queremos, a gente não diz assim, achar chifre em cabeça de cavalo? Muitas vezes nós queremos complicar a coisa, quando na simplicidade tudo se resolve. Se Acã, quando cometeu aquele erro, e eu tenho certeza que Deus o advertiu, ele já sabia que não era para cometer, ele já sabia antes de ir para Jericó, que não era para tomar nada de Jericó. Então não foi algo assim que ele não sabia, ele já sabia. Mesmo assim ele errou, pecou, tudo bem, ele é homem, era homem, e homem e mulher, a gente peca mesmo, ser humano. Se ele tivesse chegado em Josué e dito, olha, eu sucumbi, né, à tentação de pegar esse objeto lá de Jericó e era proibido, então eu quero pedir perdão a Deus. Eu tenho certeza que se ele tivesse reconhecido o erro dele, Deus, com toda a benevolência dele, com toda a bondade e principalmente com toda a misericórdia que Deus tem, eu tenho certeza que Deus teria perdoado Acã. Acã teria devolvido aqueles objetos para serem destruídos junto com os outros e Acã teria sido perdoado, porque esse é o nosso Deus, é um Deus de perdão. Mas para que o perdão aconteça vindo de Deus, precisa que primeiro aconteça o reconhecimento meu de que eu errei. Não adianta eu me jogar no chão, me lamuriar e dizer por que o Senhor fez isso comigo, se eu não reconheço o que eu fiz antes para que aquilo me sobreviesse. Então, nesse dia, leia Josué 6, 7, 8, para você entender realmente essa história que eu te contei em poucos minutos e repense a sua vida. Estamos, acho que no 3º ou 4º dia do ano hoje e no comecinho de 2019 e é muito bom a gente repensar o que nós fizemos antes, não é? Se eu estou me sentindo mais cheinha esse ano, como eu estava me sentindo no final de ano,
Eu tomei uma decisão, voltei a caminhar. Por quê? Porque ninguém é culpado de eu estar um pouquinho mais gordinha. Eu deixei de caminhar, então eu tinha que voltar a caminhar, não é? Decidi e comecei. Antes do Natal, eu falei, não, eu vou voltar a caminhar. Então, repense sua vida, não só no físico, como eu fiz, no estar gordinho ou magrinho. Repense do lado espiritual, repense a sua vida, o que eu fiz que está me acarretando isso agora? Aonde eu errei? Em que eu preciso ser perdoado? Há perdão enquanto você estiver vivo. Há possibilidade de perdão. Basta reconhecer diante de Deus que errou e pedir perdão. É simples. Senhor, eu pequei, eu fiz isso e eu quero teu perdão antes que me acarretem males maiores à frente por causa desse erro. Pode ser o erro que for, o pecado que for, o deslize que for, não tem problema. Para Deus não há problema. Se você pedir em nome de Jesus, se você se arrepender, Ele é capaz, Ele é poderoso, Ele pode perdoar qualquer pecado nesse dia. Faça isso, repense a sua vida, lembre-se de Acã, que sabendo que estava errado, quis fazer o que estava errado e acarretou um problema não só para ele, problema não, né? Ele acarretou um juízo de morte, muito maior que um problema, foi a morte dele e da família dele, junto com ele, porque naquele dia ele pecou e acarretou aquela maldição. Não deixe isso acontecer na sua vida hoje, tá? Peça perdão hoje, se volte para Deus hoje, porque Ele está esperando o seu pedido de perdão para poder tirar de sobre si essa maldição que te acarretou, esse peso que te acarretou, esse futuro que pode não ser muito bom para você diante do que você está fazendo hoje. Hoje é dia de arrependimento, hoje é dia de ficar contristado pelo seu pecado, hoje é dia de se voltar para Deus que está te esperando, tá bom? Deus abençoe seu dia, que essa palavra entre no seu coração como entrou no meu e que você cresça junto comigo, em nome de Jesus. Eu amo você.